Caríssimos, vamos continuar nosso estudo. Hoje eu vou fazer nessa aula um sobrevoo na teoria de equações diferenciais ordinárias. Não é onde eu vou me deter mais, tá? Nas aulas futuras eu vou falar com bastante mais cuidado das equações derivadas parciais, equações diferenciais parciais, por duas razões. Porque certamente vocês conhecem menos e porque a teoria é mais sofisticada. Então a gente vai precisar fazer com mais cuidado e justamente está presente em muitos modelos que nos interessam. Mas, mesmo quando a gente está trabalhando, por exemplo, na equação do calor, no meio da abordagem da equação do calor, eu vou fazer isso para vocês, a gente usa um método que chama separação de variáveis. E porque a gente separa variáveis, a gente cai em equações diferenciais ordinárias. Então, hoje eu vou falar de equações diferenciais ordinárias. O que essa palavrinha quer dizer? Que a minha função é de uma variável só. Que eu estou trabalhando com funções desse seguinte tipo, f de x, não de várias variáveis. Quando as minhas funções envolvidas tiverem várias variáveis, aí então as equações vão se chamar equações aderivadas parciais. Natural, né? E as equações ordinárias, elas têm uma série de tipos. Vou dar um exemplo, ao dar o primeiro exemplo, já vou fazer uma distinção entre as que são lineares e as que não são lineares. Por exemplo, o que é uma equação linear? É uma equação do seguinte tipo: eu posso ter uma derivada da minha função f, derivada de uma certa ordem, digamos derivada de ordem 5 da f, mais uma função, pode ser um seno de x, derivada de ordem 4 da f. Derivadas de ordem alta eu escrevo assim, né, entre parênteses, com a ordem de derivação. Eu posso ter aqui menos 1 sobre x, e a derivada de ordem 3. Posso ter 0 na derivada de ordem 2. Posso ter 5 na derivada de ordem 1. Posso ter qualquer coisa com a própria função e igualado a alguma coisa, por exemplo, e elevado a x. Essa equação diferencial, então, qual que é o problema? Achar a função f de x de uma variável, cujas derivadas de ordem 5, 4, 3, 2, 1 e a própria função satisfazem essa condição que está escrito aqui e tornam essa sentença verdadeira. Então, o problema é achar funções que tenham essa propriedade. Isso quer resolver uma equação diferencial. Essa aqui é linear. Observe que tem um monte de operações não lineares. Exponencial, seno, 1 sobre x, nada disso é linear. Mas na variável da função, que é o y, a quinta derivada está só multiplicando por uma constante, a quarta derivada está multiplicando por uma coisa que depende de x, a terceira derivada está multiplicando por uma coisa que depende de x. Eu não tenho a função y e suas derivadas submetidas a equações, a expressões não lineares. Por exemplo, a seguinte equação é não linear. Essa apareceu. Opa. Não. Eu quero... Não, essa também. Não. Um exemplo de uma não linear é assim. Se eu tiver 1 sobre y igual a y' sobre x. Aí eu tenho uma operação na incógnita y que é não linear. Porque é 1 sobre y. Também se resolve
também tem teoria para tudo isso. E o problema é o mesmo, achar a função y, que se eu pegar 1 sobre ela é igual a derivada dividido por x. Então, primeira coisa, não é sempre óbvio dizer quem é a função. A gente nunca deve confundir resolver uma equação diferencial com calcular uma primitiva. O cálculo de primitiva é uma equação diferencial, mas é uma equação muito simples. Se eu digo que a terceira derivada, e eu coloco aqui uma fórmula só com x, é 2x mais 1 sobre x2 menos 3, isso é uma equação diferencial ordinária, porque é a terceira derivada. Mas observa, está isolada uma derivada, está isolado um x. A resposta para isso é primitivar. Eu primitivo essa função, obtenho y duas linhas. Primitivo de novo, obtenho y'. Se eu primitivar de novo, eu obtenho y. Resolvo a equação por um processo de primitivação. Então, toda primitivação, cálculo de primitivas, é um tipo de equação diferencial. Muito simples, mas é um tipo de equação diferencial. Agora, aqui eu não consigo resolver por primitivação, porque eu não consigo isolar a derivada em função de x para poder calcular a primitiva. Quando eu tento isolar a derivada, tem o próprio y. Então é um problema muito mais complexo, certo? Bom, existe uma teoria geral para as lineares, e não tem uma teoria tão geral para as não lineares. Tem teoremas básicos de existência de soluções. Existem uns teoremas que são bastante gerais, que dizem o seguinte: olha, sob condições bem razoáveis, toda equação diferencial tem soluções, e vai falar também qual é a dimensão do espaço das soluções. Eu vou comentar isso em seguida. De maneira geral, eu não tenho assim, uma teoria que dê métodos resolutivos muito eficientes. Então, tem grandes categorias de equações diferenciais. Mais ou menos, eu gosto de falar do seguinte jeito. Quando você começa a estudar uma certa área do conhecimento, um certo tipo de modelagem, problemas de transporte, problemas que envolvem condução de calor, problemas que envolvem precificação, dentro daquele contexto, tem algumas equações diferenciais que aparecem com frequência, um certo tipo de equações diferenciais que aparecem com frequência. Então, as pessoas começam a desenvolver métodos para resolver aquele tipo de equação diferencial. E não interessa só ter uma teoria geral. Como o mundo das equações diferenciais é tão amplo, é tanta coisa, que a gente não consegue fazer uma teoria geral. Mas a gente vai fazendo em cada nicho onde nós estudamos esses assuntos, tá? A primeira informação importante vale para as lineares. Então, se eu tiver uma EDO linear, de ordem n, ordem n é o grau da equação. Por exemplo, esse primeiro exemplo aqui é uma equação diferencial ordinária, linear, de ordem 5. Então, se eu tiver uma EDO de ordem n, o espaço das soluções é um espaço vetorial de dimensão n. E essa é uma informação preciosíssima. E se eu quiser resolver essa equação diferencial, essa de ordem 5 que eu escrevi aqui é uma equação muito chata. Mas se eu quiser escrever, como eu sei que ela é um espaço vetorial com dimensão 5, eu sei que ele tem uma base com 5 vetores. E aí, então, todo o meu trabalho se reduz a achar uma base. Eu já vou dar exemplos numéricos disso. Achar 5 vetores que sejam elementos dessa base e todos
os demais soluções se expressam como combinação linear dos elementos da base. Eu já comentei com vocês em aula passada que a álgebra linear vai se infiltrando no cálculo de forma muito natural. Esse resultado ele era conhecido antes de ter álgebra linear, antes de falar em base, falar em espaço vetorial, falar em dimensão. Só que como é que os matemáticos falavam desse resultado lá no passado? Falavam, a equação diferencial de ordem n, ela tem um conjunto de soluções fundamentais que tem n soluções, e toda solução se escreve como constante vezes a primeira, constante vezes a segunda, constante vezes a terceira, assim por diante. Ou seja, dizia que era uma combinação linear, sem usar a palavra combinação linear, dizia que tinha uma base chamando de soluções fundamentais e dizia que tinha um espaço de dimensão 5, n, dizendo que todo mundo era combinação linear daquilo ali, sem usar essas palavras. Então essa é a primeira informação. Quando a gente for resolver então uma equação diferencial linear, e já farei isso daqui a pouquinho, vai aparecer uma solução então aqui assim. A solução é A vezes uma primeira função, que é uma solução que é de uma base, mais B vezes uma segunda solução. Quer dizer, eu consigo escrever todas as soluções fazendo combinação linear dos elementos da base com constantes, que é a ideia de espaço vetorial. Uma coisa legal é que se ela for não linear, o espaço das soluções tem uma dimensão que é igual à ordem da equação. Não é um espaço vetorial. As constantes não aparecem fazendo combinação linear das funções da base. Eventualmente aparece uma coisa assim, tem uma constante no meio de uma raiz quadrada constante mais x sobre x2. Bom, aparece uma fórmula em que tem uma constante e, portanto, tem uma constante que pode ter qualquer valor. Isso percorre, então, um conjunto que tem uma parametrização por uma variável, é um conjunto com dimensão 1, mas não é linear. Não é do tipo k vezes uma função básica. O k está no meio de uma raiz de uma fórmula. Mas vale uma coisa legal. Então, quando você tem uma equação ordinária de ordem n, o espaço das soluções, embora seja infinito, ele tem dimensão igual à dimensão da equação. E quando eu falo dimensão aqui, não estou preocupado com o conceito esotérico de dimensão de 5 dimensões, nada disso. Quando eu falo que essa equação tem uma solução que tem dimensão 5, não estou pensando no espaço físico com 5 dimensões. Eu estou pensando que tem 5 funções elementares que que descrevem todas as soluções. Bom, mas para as lineares, a gente consegue dizer mais. Então vamos lá. Como é que é mesmo uma linear? Uma linear é uma coisa assim. Tem uma coisa que depende de x, derivada de ordem n. Eu sempre vou colocar o primeiro termo como dominante, como sendo 1. Pela seguinte razão, se o que está aqui for 0, matou a ordem n. Não é de ordem n, é de ordem menor. E sendo diferente de 0, eu posso dividir por ela. Então, isso aqui é uma linear de ordem n completa. Tá? Quando eu tenho o R igual a 0, eu chamo a equação de homogênea. Quando aqui é 0. Então a homogênea começo derivando, vou até o fim. Igual a 0. É para homogênea que as soluções é um espaço vetorial de dimensão n.
A completa, quando eu tenho aqui R. Então, a completa, eu tenho a derivada de ordem n, a equação inteira, igual ao R de x, uma fórmula qualquer. Aqui, eu olho da seguinte forma, eu tenho que achar, isso aqui, o espaço quando ela é homogênea, que eu tenho um espaço de dimensão n, eu costumo chamar de solução geral. Qualquer combinação linear onde os y1 e yn é a base do espaço vetorial das soluções. Então, quando ela é homogênea, espaço vetorial de dimensão n, tem uma base com n soluções, e qualquer solução é combinação linear dessas n soluções, a ideia de espaço vetorial. Quando ela é completa, eu faço o conjunto de todas as soluções é obtido assim. Acha uma solução particular da completa. O que é uma solução particular? É uma solução que eu achei de qualquer maneira, muitas vezes meio ad hoc. Posso dar exemplo de como é que a gente raciocina ad hoc. E achou qualquer uma, você achou meio na força bruta, tentativa e erro. Achou uma solução particular da completa, aí a solução geral dessa completa vai ser combinação linear dos vetores que são solução da homogênea, mais essa solução particular da completa. Então, para resolver uma linear, eu preciso resolver completamente a homogênea associada, igualada a zero, e eu preciso achar uma solução particular da completa. Então, eu tenho um teorema muito forte que me permite trabalhar bem, essa é a estrutura geral para resolver as lineares. E tem um outro zoom quando a linear tem coeficiente constante. Então agora eu vou falar uma coisinha sobre a linear de ordem n com coeficientes constantes. Embora isso pareça muito restrito, poxa, olha quantos adjetivos eu fui colocando, né? Estou resolvendo equações diferenciais, mas só as ordinárias, mas só as lineares, só as de coeficientes constantes. Observe quanto que eu fiz zoom na natureza das funções que eu estou analisando. Mas então, apesar disso, eu estou numa categoria enorme de funções, de equações, que resolve uma quantidade enorme de problemas, tá? Então, toda a cinemática, toda a mecânica newtoniana, a gente tem um monte de mundos que são abordáveis desse jeito. Mas o que é uma linear de ordem n com coeficientes constantes? Ao invés de ter os coeficientes serem funções que podem depender de x, como no meu primeiro exemplo, que tinha um seno de x multiplicando a derivada, é tudo constante. Então eu tenho a derivada de ordem n, eventualmente aqui tem um coeficiente an, que eu posso não escrever, eu costumo dividir tudo por ele. Então essa é a equação de ordem n com coeficientes constantes, em que isso aqui são números. Daí eu tenho a homogênea associada.
Essa daqui é a minha primeira equação, é completa. Aqui eu tenho a homogênea associada. E eu agora vou escrever uma outra equação, que agora é uma equação daquelas equações algébricas que a gente aprendeu a resolver uma vez na vida, com aqueles métodos todos de álgebra, fatoração, no caso de grau 2 tem fórmula, Briot-Ruffin, teorema de D'Alembert, tem um monte de resultados de matemática básica para abordar isso que se chama equação característica. É uma equação. Equação de resolver achar soluções numéricas. Então, tem um resultado grande que diz o seguinte. Ele tem várias etapas, eu vou recordar para vocês, mas eu vou fazer detalhe na primeira. Primeira informação. Supõe que alfa é solução da equação 3, da característica. Então, a função e elevado a alfa x é solução de 2. Então, olha só, nesse mundo, como a gente consegue trabalhar. Eu tenho a equação completa, eu tomo a homogênea associada, que é igual a 0, resolvo a equação, e para cada raiz dessa equação, eu tenho uma solução da equação homogênea. Então, depois tem a continuação desse teorema, resultados adicionais. Mas para deixar bem claro o que é esse resultado, eu vou dar, não vou fazer todas as contas, mas eu vou te dar o roteiro do que a gente está falando quando a gente fala isso. Imagine que eu tenho a seguinte equação diferencial. Y duas linhas, menos 7y', mais 10y, igual a x3. Essa é uma equação completa. Eu escrevo a homogênea associada. Essa aqui tem espaço vetorial, então, como soluções, um espaço vetorial de dimensão 2. E que eu resolvo fazendo a equação característica. T ao quadrado menos 7t mais 10 igual a 0. Essa é a equação 3. Essa eu resolvo com os métodos de resolver equação. No caso aqui, da grau 2, a gente tem fórmula para isso e tudo mais. Imagina que fosse grau mais alto. Fosse grau mais alto, você ia ter que resolver usando o método que for. Muitas vezes você tem métodos numéricos. Uma equação de grau muito alto, às vezes você não tem que resolver com fórmula. Você tem métodos numéricos, método de Newton, vários métodos para interpolar as raízes da equação e ter as soluções. Nesse caso, as duas raízes são 2 e 5. Se aplicar as fórmulas resolutivas da equação do segundo grau, dá que as raízes são 2 e 5. Isso significa que eu tenho uma base no espaço das soluções, que é y1 igual a e elevado a 2x e y2 e elevado a 5x. É isso que esse primeiro resultado diz. Que se um número real é solução da equação característica, como é o caso dos números reais 2 e 5, a função exponencial com expoente αx, 2x e 5x, é solução da equação 2. Então, a equação 2 tem como solução um espaço vetorial e todas as soluções são do tipo a elevado a 2x mais b elevado a 5x, em que esse a e b
são reais, quaisquer, são os coeficientes de uma combinação linear. Então é nesse sentido que isso é um espaço vetorial. É um espaço vetorial de dimensão 2 e esse resultado me disse quem é a base. A base é formada pelas duas funções e elevado a 2x e elevado a 5x. Mas eu queria resolver a equação completa. Qual que é a diferença entre a solução da homogênea e da completa? Eu tenho que achar uma solução particular da completa. Basta achar uma, olha que bonitinho. Se eu achar uma, já resolveu. E eu acho essa uma na força bruta. Então vamos ver. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo achar uma solução, uma função que quando eu derivar duas vezes, uma vez, e a própria função, resulte num polinômio de grau 3. Então, que tipo de função que eu derivo, misturo e dá grau 3? Bom, eu estou no meio das polinomiais, né? Só pode ser polinomial. Porque uma polinomial, quando derivo, vai dando polinomial de grau mais baixo. E se eu quero que resulte 3, é razoável imaginar que eu estou falando de polinômios. E eu vou derivar duas vezes. Se eu tiver um grau muito alto, imagine que eu comece com uma de grau 10. Se eu começar com uma função de grau 10, não vai dar certo. Porque ela tem grau 10, a derivada tem grau 9 e a segunda derivada tem grau 8. Então aqui vai ter um termo de grau 10, que como nas derivadas não tem, porque a derivada é grau 9 e a segunda derivada é grau 8, né, porque no polinômio abaixo o grau quando eu derivo, se eu começar com uma de grau 10, vai resultar do lado esquerdo grau 10 e não grau 3. Então o grau não pode ser alto. Qual o maior grau possível? 3. Porque daí aqui é grau 3, 2 e 1, dá um imbróglio com eles, e eu igualo a x3. E o próximo passo agora para achar a solução particular, e agora é só conta, né? Se você entendeu a ideia, o que vem é conta, eu escrevo uma solução particular que vai ser assim: ax3 mais bx2 mais cx mais d. A, B, C e D, coisas que eu quero descobrir. Mas você fez um raciocínio muito particular para fazer isso. Isso. Fiz mesmo. Eu fiz um raciocínio que era, porque aqui era x3. Eu levei em conta, assim, foi muito pontual. Se fosse outra função, eu faria um outro raciocínio. Agora eu derivo, primeira e segunda derivada, jogo tudo naquela fórmula, igualdade de polinômios, eu caio em equações em A, B, C e D, que dão um certo trabalho para resolver, não importa muito bem, não vamos gastar o tempo fazendo isso, mas uma vez resolvido você tem uma função. E qual que é a solução, então, geral? Vai ser, quando eu tiver encontrado esta solução particular com determinado A, um B, um C e um D numéricos, solução geral daquilo vai ser esta expressão mais essa expressão fixa, coeficientes bem calculados e determinados. A solução particular ela é bem fixada, mais A e elevado a 2x, B, 5e elevado a 5x. Essa é a solução completa disso. Então, o que eu preciso para resolver uma equação desta natureza? Eu tenho que saber resolver a equação característica, e a solução homogênea e a solução completa. Essas análises que eu estou fazendo, esse teorema ele continua. E vocês vão ver que quando eu vou usar isso, por exemplo, para abordar a equação do calor. Eu vou precisar disso na hora de resolver a equação do calor. Vocês vão ver como é bonito, como que isso aparece. Um segundo resultado é que se o alfa é solução de 3 com multiplicidade 2,
Então nós vamos ter duas soluções. E elevado a x, y2 igual a x, e elevado a alfa x, são soluções. Então, se a minha equação tiver solução dupla, aí eu vou ter duas soluções dadas com a mesma parte exponencial, mas diferindo pelo x da frente. Então, imagine que aqui nesse exemplo eu tivesse essa função aqui. Quando você vai resolver essa equação no segundo grau, o delta dá 36 menos 4 vezes 9, que é 36, dá 0. E você encontra a solução menos b sobre 2a, você encontra que a solução t é 3, com multiplicidade 2. E aí as duas soluções que você tem são e elevado a 3x e a outra é x e elevado a 3x. E se ela tivesse multiplicidade mais alta ainda, eu ia tendo x e elevado a alfa x, x2 e elevado a alfa x e assim por diante. Então, uma estratégia importante é resolver a equação característica, que a gente tem métodos algébricos e numéricos para isso. E o legal é que pode ter uma solução complexa. Imagina que a solução é complexa, alfa mais beta i. Tem um resultado que se uma raiz complexa, se tem uma equação algébrica com uma raiz complexa, então você tem a conjugada também é a raiz da equação, então por isso que eu já escrevi alfa mais beta i, alfa menos beta i. E aí as soluções que você tem são e elevado a alfa x cosseno de beta x e a outra e elevado a alfa x seno de beta x. Então, olha que resultado sofisticado. Se as soluções da equação característica são complexas, então a solução geral ela vai ter soluções que envolvem exponenciais e números complexos. A dedução disso é super rica, porque envolve teoria de números complexos, passa pela fórmula de Euler, aquela do e elevado a pi, ou e elevado a alfa x, que relaciona com exponencial complexa com seno e cosseno, e é uma coisa super impactante. Vou fazer um outro exemplo, que eu vou retomar esse exemplo mais para frente. Parece uma equação bem simples, né? Soma da segunda derivada mais a própria função da x. Aí eu começo com a homogênea. Começando com a homogênea dá y duas linhas mais y igual a 0. Aí eu caio na característica. T2 mais 1 igual a 0. É muito comum a gente se distrair e colocar aqui t. T está associado à primeira derivada. Quando está a função sem derivada nenhuma, é constante. Isso significa que t ao quadrado é menos 1, ou seja, que t é mais ou menos i, base dos complexos. E, portanto, as duas soluções que a gente tem, a parte real alfa do número complexo é 0, e a parte beta é 1, porque é mais ou menos i. Então, alfa 0 e beta 1. Então, uma solução é cosseno x e a outra solução é seno x.
Tá? Então eu tenho o espaço das soluções da equação 2. Porque eu consegui resolver a equação 3. Qual que é a solução de 2? Combinação linear de seno e cosseno. O que é intuitivo, né? Qual é a classe das funções que a segunda derivada junto com a função se cancelam e dá zero, né? Quando eu estou aqui. É seno e cosseno, né? Porque a segunda derivada do seno vai lá para a primeira derivada é cosseno, depois menos seno. E o cosseno é a mesma coisa, a primeira derivada é menos seno e depois menos cosseno a segunda. Então, a gente chega, é intuitivo que tem seno e cosseno. Mas e a completa com x? Agora eu vou fazer aquele raciocínio super particular que eu acabei de fazer no outro exemplo. Agora eu quero a solução particular de 1. Vamos pensar numa função que eu derivo duas vezes, embrulho com a própria função e dá x. Tem que ser uma função de grau baixo, porque a segunda derivada tem grau muito menor que o y. E como tem grau menor que o y, eu não vou... Se eu colocar aqui um grau 5, esse aqui não mata o grau 5. Qualquer coisa que eu faça aqui vai ter grau 5, não vai ser igual a x. Então deve ser uma de grau 1, né? Então eu vou procurar uma solução particular que seja ax mais b. Aí a primeira derivada é ax, a, e a segunda derivada é zero. Não tem primeira derivada lá, a segunda derivada é zero, então eu jogo no lugar do y o ax mais b igual a x, e eu descubro que a é 1 e b é zero. Ou seja, próprio x é uma solução particular. Y igual a x é solução particular. Se eu colocar aqui x, segunda derivada dá zero, x igual a x. Muito bem. Então, qual que é a solução geral da equação 1? Então, é x mais a vezes cosseno x mais b vezes seno x com a e b reais. Então, olha que legal. A equação é de grau 2. O espaço das soluções tem dimensão 2. Não é um espaço vetorial, porque tem aquele x que está aparecendo aqui. Mas o espaço das soluções tem 2 parâmetros, por isso que eu sei que tem dimensão 2. Esses 2 parâmetros multiplicam seno e cosseno. Tem a solução particular, que essa é aquela que eu achar, basta eu achar uma, aqui não tem coeficiente. E isso é um mundo que não é um espaço vetorial, mas é de dimensão 2, porque é parametrizado por 2 parâmetros. E com esse tipo de técnica, a gente resolve uma grande categoria de funções. Bom, um raciocínio complementar. Tá, e se tudo isso, mas se eu tivesse aqui outra função? Eu fiz 2 exemplos de discussão com polinomial. E se eu tivesse aqui e elevado a x? Eu ia fazer um raciocínio particular, pontual, em cima do e elevado a x. E para cada função eu vou fazer um raciocínio particular. Mas não tem nada de ruim nisso, porque eu estou procurando uma soluçãozinha particular da equação geral, da equação completa. Então, bom, que função que se eu pegar a função e eu pegar a segunda derivada, embaralhar, resulta exponencial? Tem que ser uma função que, quando eu derivo, fica na categoria da exponencial. Tanto ela quanto as derivadas, ao serem misturadas, gerem exponencial. Bom, é a própria exponencial. Então, eu vou procurar uma função que seja do tipo a uma constante k e elevado a x. Derivo, jogo lá e acho quem tem que ser o coeficiente. Em particular, como o derivando fica k e elevado a x mesmo, eu vou ter k e elevado a x mais k e elevado a x igual a e elevado a x, e eu descubro que o k tem que ser meio. Então a solução particular é e elevado a x sobre 2.
E se fosse e elevado a 4x? Ah, bom, aí eu faço um raciocínio particular em cima do e elevado a 4x. Como é que tem que ser uma função que, se eu derivo uma vez, duas vezes, misturo, somo, resulte numa e elevado a 4x? Bom, tem que ser da natureza do e elevado a 4x. Então vamos tentar coisas que tenham e elevado a 4x. Aí eu derivo e jogo lá. Derivando duas vezes, esse 4 abaixa duas vezes, aqui ficam 16. Ah, e se eu não estou errando em nenhuma conta, eu vou ter 17k igual a 1, k igual a 1 sobre 17 e elevado a 4x. E aí eu coloco aqui como solução particular para ser somada na solução geral do espaço vetorial, essa particular 1 sobre 17 e elevado a 4x. E com isso eu tenho uma grande quantidade de equações diferenciais ordinárias resolvidas. E com frequência, como eu falei, nós estamos trabalhando num contexto que não é de EDO, e a gente usa métodos para simplificar a EDP com a qual a gente está trabalhando e que dependem da gente resolver EDOs. Por isso que é importante essa revisão que eu estou fazendo. E existe no mundo aí, né, das equações diferenciais, categorias de equações. Às vezes você está trabalhando num certo tipo de problema que sempre cai numa equação que acabou se chamando de equação de Bernoulli. Então tem lá se a equação tiver um tal formato, tem tais métodos que ajudam a resolver. Esse método aqui chama equação de Bernoulli, tem essa outra que chama equação de não sei o quê. E tem todo esse mundo. O resultado geralzão bonito é esse para as lineares. Para coeficientes gerais tem o teorema do espaço vetorial e para coeficiente constante tem o teorema da equação característica. E esses são os dois resultados mais fortes que a gente usa para resolver as equações homogêneas lineares que a gente aparece. Bom, isso foi uma revisão bem rápida desse tema, que toquei no que a gente vai precisar nas aulas subsequentes. Depois eu vou mostrar para vocês uma coisa bonitinha com essa equação aqui. O y duas linhas mais y igual a zero. Ao invés de usar essa maneira de resolver, que é super fácil e bonita, eu vou fazer, vou abordar por uma outra forma. E vocês vão ver que também tem uma coisa super rica, super bonita que aparece. Isso eu faço numa aula lá na frente. Essa aula fica por aqui, tá bom?